Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora você está vendo esse episódio, mas seja bem-vindo em mais um Fato Podcast. Hoje vamos falar com uma figura notável, aliás, um dos filhos mais notáveis de Apeninos, lá em Castelo. Ele que é conhecido em toda a face da terra como Lelo. Se eu falar o nome dele original, algumas pessoas conhecem ou não. Rogério Bono está aqui. Tudo bem, Rogério? E Ramon, bom aliás, dia. Deixa eu fazer, boa certo, tarde. né? Boa noite, boa madrugada. Noite, pessoal que está acompanhando aí. Eu queria fazer essa apresentação há muito tempo, né? Estamos aqui legal. com... Vou começar de novo, hein? Vamos lá. Com o inoxidável, com o pomposo, com a voz padrão do esporte cachoeirense, Rogério Bono. Rapaz, ainda bem que você não falou aquelas coisas Não, que a as gente outras falava, não podem. Mas aliás, essas aí pode. o episódio de hoje é dedicado a um ícone da comunicação cachoeirense, quiçá capixaba, né? Nosso querido Tocha Pirovani. Isso aí, meu amigo, trabalhou comigo muito tempo, muitas histórias para contar. Infelizmente, a gente não pode contar essas histórias. Algumas delas a gente não pode contar. Não pode contar algumas. Mas uma figura extraordinária sem dúvida, aí da comunicação Andrés Pirovani é o nome... Profissional de primeira linha, acho que a gente tem que reconhecer que é um dos... Ele cuidava de você? Cuidava de mim, cuidava do meu cabelo. Vocês alugavam, você trabalhou na Gazeta. Isso. Vamos começar do meio. Você trabalhou na Gazeta, vocês Isso. alugavam casa para cobertura de verão. Isso e aí. morava lá, né? Morava lá. Então, funcionava exatamente isso. A Gazeta tinha um projeto verão no litoral, pegava lá as 4 praias e eu fazia cobertura dos informes comerciais para a Gazeta. Sim. Né? Então, a gente alugava... Você aparecia lá, bonitinho, de bermuda. Isso, aí a Gazeta alugava uma casa e a gente morava lá do dia 15 de dezembro. Cozinhava, tudo lá, tudo dentro da casa. Isso aí. Então, a gente ficava lá de 15 de dezembro até 31 de janeiro. Então, a gente tinha uma equipe de trabalho que ia para lá e ficava lá direto. E o Andrés Pirovani Tocha, ele era uma dessas pessoas da nossa equipe de trabalho. Então, a gente conviveu muito tempo lá e foi muito legal. Assim, aprendi muito com ele, né? E acho muito legal lembrar e dedicar a ele, que é um cara que merece. Ele merece, um cara bom mesmo. Vamos voltar lá, Apeninos. Rogério, como é que virou Lelo? Que história é essa? Então, a gente morava em Apeninos, interior de Castelo. Meu avô tinha um sítio lá, um sítio bem pequenininho. Meu pai trabalhava lá de meeiro e nascemos lá, eu e meu irmão, né? E meu nome era Rogério e na época, muito pequenininho, meu irmão, ele achava... É muito difícil falar Lelo, Rogério. Então ele Rogelo, Gelo, e de Gelo para Lelo foi aquele... um pulo, aí pegou. Um pulinho. E aí fiquei conhecido a vida inteira como Lelo, a galera da antiga, que todo mundo me conheceu. A comunicação sempre esteve presente na sua vida? Como é que Sempre foi? fui muito espontâneo, muito de brincar, muito, né? E eu sempre falo que eu tenho algumas histórias que são muito engraçadas e eu sempre quis ser locutor de rádio. Essa é uma história engraçada. Atenção. E eu queria ser locutor, queria tanto que com 15 anos, se eu não me engano, 14 para 15 anos, eu fui na antiga, não era Rádio Cidade, que era Kiki, era o Rony Araújo. Eu fui fazer um teste lá. E aí, quando fizeram o teste, eu tinha 14, 15 anos, o Rony falou assim, você tem uma voz muito boa para trabalhar de madrugada. Ali eu entendi que ele falou assim, você não é bom pro rádio, sua voz é muito ruim e de madrugada não tem ninguém para te ouvir. Deve ter sido isso. E aí eu fui para a faculdade de comunicação, aí para complementar essa da voz, que ele falou que minha voz era horrível. Na aula de comunicação, no curso de comunicação, na aula de rádio, todo mundo tinha que gravar um spotzinho, um programa de rádio. E eu falava com o professor, não posso porque minha voz é muito ruim. E ele falou, não, você tem que gravar, senão não vai passar de ano a disciplina e tem que gravar. E eu falei, cara, eu não quero gravar. E por muito custo eu gravei o programinha lá rapidinho do curso. E aí ele passou aquilo na sala de aula para todo mundo, né? Ouvir. Aí quando ele terminou de ouvir o meu programete, ele falou bem assim, Rogério, é melhor sim você ficar na produção do rádio. E aí eu fiquei traumatizado, eu falei, cara, nunca mais ninguém vai ouvir minha voz. E aí eu sempre gostei muito de me comunicar. E depois de um certo tempo, eu estava conversando com a Renata Bandeira, que era fonoaudióloga, que atendia os jornalistas da Gazeta. Sim. E eu comecei a falar com ela do meu trauma, né? Que as pessoas ligavam no telefone e falavam, você é o Rogério? Me conheciam pela voz. E eu ficava com muita vergonha. E ela falou assim, não, Rogério, não é que a sua voz é feia, você tem uma voz diferente, não é uma voz comum, e isso é legal para você, não é que é ruim, é uma marca. É que chama a atenção, né? É uma marca, é a sua voz. E dali eu comecei a fazer os vídeos para a Gazeta depois de um certo tempo. Deu certo. Aí te respondendo, a comunicação sempre veio lá quando eu tinha 12, 13 anos, eu gostava muito de rádio, essas coisas. Comigo aconteceu, eu fui mesmo fazer o teste, trabalhar em rádio, para trabalhar de madrugada. Eu falei, beleza, né? Botar música, eu dormia a madrugada toda.
Sim. E, assim, a audiência era enorme, porque a Madrugada tinha uma audiência gigante. Sim. Insones, pessoas que Sim. trabalham à noite, os isso. apaixonados que mandavam Isso. recado. Claro que eu não conseguia dormir. Impossível. Sim. Né? Nem cochilar. Porque o tempo todo o telefone tocava, ainda tinha telefone, tinha pedido de música, essa tradução da noite, tradução Sim. da madrugada, pensa bem. Sim. Era falando de amor. E Ramon, é engraçado essa coisa da comunicação. Você fez uma pergunta muito importante e muito legal você ter me lembrado isso, cara, porque eu não tinha nem feito esse link, né? Eu gostei muito, sempre gostei de comunicação desde os 12, 13 anos, mas fui para a rádio fazer o teste, tive esses traumas com Rony Araújo, e o mais engraçado que eu tinha 23 anos quando eu consegui o meu primeiro emprego. Poxa, que legal. E adivinha onde foi? O primeiro emprego foi? Na TV Cachoeiro. TV Cachoeiro, uma empresa de comunicação. Imagina, eu sonhava em trabalhar com comunicação e o meu primeiro emprego eu consegui na TV Cachoeiro. O que você fazia lá, produção? Eu era operador de controle mestre, era quem colocava os intervalos. O cara que fica lá cortando, para quem não sabe, a nova geração é que corta um programa, corta comercial, né? Fica numa sala cheia de televisão. Isso aí. Né? E eu passei depois por todo o processo de televisão, digitalização do canal. Era bom trabalhar com o Idalécio? Cara, o Idalécio era um cara muito exigente e profissional. Trabalhei com ele, o Idalécio é a link. E o mais importante quando a gente fala do Idalécio, da geração que fez TV Cachoeiro, a gente fazia aquilo no machado, né, cara? No facão. É verdade. Pioneiros mesmo. Né? Lembrar que cada fita de comercial era como se fosse uma fita de VHS grandona, que cada fita tinha um comercial gravado, né? Hoje é tudo digitalizado, tudo arquivo, enfim. Então, assim, eu acho que pra época era um cara, foi percussor, foi pioneiro. Eu acho que ele construiu muito bem a história da comunicação em Cachoeiro, no Espírito Santo. Verdade. Bom, e aí, vamos dar mais um salto, você foi dar aula na faculdade. Foi professor da Faculdade de Comunicação isso da São Camilo, né? Aí eu me formei na São Camilo em 2004, no curso de Comunicação, Publicidade e Propaganda. E no último semestre eu já trabalhava com os alunos no laboratório de TV. A Faculdade de São Camilo tinha um laboratório de TV, estúdio, e eu trabalhava naquele estúdio para fazer os trabalhos de televisão dos alunos. E em 2005 eu comecei a dar aula no curso de Comunicação. Aí eu dei aula de todas as disciplinas de comunicação, produção de TV, texto publicitário para TV, mas muita coisa mesmo. E em 2008 eu fui promovido na Gazeta para gerente de marketing da Gazeta. E aí eu viajava muito e eu tinha 2 vínculos com a São Camilo. Eu era coordenador do laboratório de TV e eu era professor. E eu viajava muito para Vitória, para os encontros do marketing da Gazeta, e aí eu não consegui conciliar. Aí eu saí do laboratório de TV agosto de 2018 e no final do ano eu saí do quadro de professores da São Camilo, né, para poder atuar mais na Gazeta e na responsabilidade que eu tinha. E depois eu voltei a dar aula em 2014, 2015, se eu não me engano. Eu voltei a dar aula na Facassi, dava aula de marketing lá na Facassi. Aí dei aula 3 anos lá. Depois eu saí da Gazeta, saí da Facassi e fui para Vitória. Mas a minha vida inteira, a minha formação toda profissional foi dentro da TV Gazeta e da São Camilo. Bom, a gente combinou de falar de quê mesmo hoje no podcast? Que a gente já saiu do assunto. Da minha história, né, de vida, a gente veio aqui para falar de esporte, né? Esporte, né? A gente dá para falando falar de esporte? O Ronaldo tá me cobrando ali. Cadê o roteiro, né, Ronaldo? Vamos lá, vamos falar de corrida, que é você é um dos principais promotores de corrida, de atletismo no Espírito Santo, né? Então, eu comecei a mexer com corrida, acho que foi o... Aliás, eu nunca te vi correndo. É porque você não vai pra rua às terças e quintas e sábados para me ver. Eu corro em dias alternados, é por isso. Você corre quarta, sexta e domingo, né? De madrugada, geralmente. Eu corro pelo menos 3 vezes por semana, sempre quando eu posso. Eu acho que é uma coisa que me faz muito bem. Eu vou falar disso lá na frente, mas primeiro eu quero voltar a falar da história da corrida. Eu tenho uma história muito engraçada, eu conto isso para todo mundo, que eu acho assim, eu só não posso falar o nome dos personagens, porque senão vai comprometer uma pessoa muito conhecida. Sim. Teve uma época da minha vida, eu tava muito acima do peso, né? Muito fofinho. Acima. Eu tava com quase 96 quilos na época, 97. Tava fofíssimo. Tava muito. E eu fazia os projetos da Gazeta e eu aparecia muito no vídeo. E o vídeo, antigamente, engordava. Isso aí. Não é isso aí? É isso aí. Mulherada ficava louca. Isso Ai, me aí. engordou. Né? E aí já tinha feito várias vezes pra Gazeta e era setembro, mais ou menos. E em dezembro eu ia começar a fazer o Projeto Verão.
E eu tava um dia Fofíssimo para fazer o verão. eu tava um dia numa lanchonete comendo um hambúrguer, eu só jantava hambúrguer. Coisa light. E aí o cara falou saudável. comigo assim, eu te conheço. Eu falei, claro que conhece, rapaz. Tipo assim, pensei comigo, não falei. Aham. Ele falou assim, eu conheço de você de algum lugar. E eu pensei comigo assim, claro que me conhece, eu apareço na televisão direto, vai me conhecer, claro que me conhece. Aí ele falou assim, rapaz, eu te conheço, agora eu sei quem você é. Eu falei, cara, vai falar que me viu na televisão. Você é o fulano de tal. Rapaz, quando ele falou que eu era o fulano de tal, Que é uma outra que você pessoa. conhece essa pessoa muito bem, eu falei, não sou eu não. Sou eu não. Ramon, eu saí dali, fui embora. Quando eu cheguei, olhei no espelho, eu tava a cara do cara. Aí te acendeu um alerta. Eu tava a cara do cara. Eu falei, não, eu não posso ter esse cara, não. Será quem que eu tô pensando? Não, você conhece. Jesus. Tá, vamos Rapaz. pular essa parte. E aí eu falei, eu tenho que emagrecer. Eu tenho setembro e outubro e novembro para emagrecer. Tenho 3 meses para emagrecer. E aí eu comecei a ir para Beira Rio caminhar. Eu descia de moletom, sol 10 horas da manhã, eu de moletom e blusa de manga comprida, fazendo tudo errado. E eu ia para ali, caminhava e nada de eu emagrecer. Aí eu comecei a dar uns trotezinhos. E aí eu comecei a emagrecer um pouquinho. Aí eu parei de comer mesmo. De passar mal, de estar sentado, levantar rápido e ficar tonto, pressão baixava. É horrível, né? E aí eu comecei nesse processo, assim, em 3 meses eu emagreci 20 quilos. Eu saí de... Você foi nutricionista? Não, eu passei Por conta fome, fiz própria tudo mesmo. errado, tudo errado. Hoje, quando eu lembro que eu Não fiz... façam isso, Não gente. façam isso, pelo amor de Deus. Eu passei fome mesmo, fiquei desnutrido, passei mal. Aí eu saí de 98 quilos que eu tinha, eu saí para 79. Mas eu passei muito mal, muito mal. Muito Nossa, perrengue, muito não mal. faça isso. Eu comia um biscoito de manhã, almoço eu comia uma banana, jantar eu não comia nada, e eu passei mal mesmo de estar Sim. fraco, de às vezes não conseguir levantar por causa das pernas. Mas é o que eu fiz Na naquela época loucura, fez. que era pouco recurso. Aí você conseguiu emagrecer. Consegui emagrecer. Ficou bonitinho pro vídeo. E pá. isso aí, fui fazer meu projeto. Seus colegas lá da TV, como é que falou? Nossa, filé, garoto verão e tal, aquelas coisas. Mas eu fiquei bem mesmo, fiquei bem. E aí, nesse meio tempo, eu dava os trotezinhos para emagrecer. E aí, um dia, tinha uma corrida, que era a Corrida Criança Esperança, daquele projeto da Globo, que eles faziam em todas as capitais. E aí, eu fui para fazer um relacionamento com o pessoal de Vitória da Gazeta, já era Gazeta na época. Eu falei assim, eu vou ir lá correr. Aí o pessoal de Vitória falou, vem aqui, tem a corrida, pra gente é cortesia e tal. E a corrida não era nem tanta coisa assim na época. Isso era 2013, 2012. E aí eu falei, vou ver se eu consigo ir. Mas eu tinha medo de ir e não consegui. Eram 5 quilômetros na época. Aí eu chamei meu pai, falei, pai, vamos lá, que nós vamos lá no BNH, lá no trevo da antiga Coca-Cola. O senhor vai zerar o odômetro do carro e você vai descer para Cachoeira e contar quantos quilômetros tem do BNH aqui no centro da cidade. Aí ele falou, beleza. E ele veio e eu vim correndo pela Santos Neves. Cheguei na Praça Jerônimo Monteiro, ainda fui no final da Beira Rio e voltei para a Praça Jerônimo Monteiro. Aí deu algo em torno de 7 para 8 quilômetros. Sim. Aí eu falei, cara, eu consigo correr. Uns 8. Aí eu consigo correr. Eu falei, então, aí eu fui para Vitória correr. E, Ramon, na hora que eu saí em Camburi, que eu cheguei na virada do 2,5 para voltar, tinha uns wind banner, tinha um separador de público, tinha umas meninas entregando um copinho de água. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu me senti numa Olimpíada. Tô falando sério. Eu me senti que eu tava dentro de uma Olimpíada, que foi o troço mais mágico que eu vi na minha vida. Amor à primeira vista. Foi, à primeira vista. E eu sempre fui um cara do esporte, desde os 12 anos. Joguei vôlei, handebol, basquete, futebol, fiz tudo. Mas a corrida, quando bateu naquilo ali, eu fiquei encantado. E aí eu comecei a correr, a treinar, a participar de corrida, enfim. E aí você já é a vida light, né? Uma nova Sim, vida. Aí eu já tava numa outra vibe. Aprendeu a comer direito. Isso aí. E aí eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E aí eu comecei a me dedicar à corrida. Qual a diferença de corrida, maratona? Quais as modalidades que tem? A maratona é uma corrida, né? A gente fala... Caminhada é caminhada. Caminhada é caminhada, você vai caminhar, você vai correr. A corrida, ela tem as distâncias dela. Né? Corrida de São Pedro, as distâncias, por exemplo. A gente tem distância padrão, que são regidas aí e ditadas pela Confederação Brasileira, Confederação Internacional de Atletismo, que são 5 km, 10 km, 16 km, que são 10 milhas, 21 km, que é a meia maratona, e 42 km, que é a maratona. Então, tudo é corrida e cada um tem uma distância.
né? Eu tive em uma com você, né? Que foi da Milhas do 10 Mármore. milhas do Mármore Grande fizemos agora, Eu domingo fiquei passado agora, dia 3. impressionado como que você marca o horário, daqui a pouco começa a pipocar gente, né? É um De negócio madrugada, impressionante, né? cedo lá, e gente de todo lugar quanto o Brasil, de fora do Brasil. Sim, E daqui a pouco tá todo mundo lá pronto, sim, ansioso para correr, sim, adrenalina ali, sim. reclamando que hora libera, libera. É assim, Isso aí, né? o negócio É uma mágica que é, acontece. Por que as pessoas gostam tanto de correr? Eu acho que faz muito bem para a saúde, né? Eu acho que assim, a atividade física como um todo, não só a corrida de rua, mas qualquer atividade física que você faça, ela aciona os seus hormônios da felicidade, do humor, de tudo que você tem. Então, assim, é uma satisfação que você tem de correr. E além disso, além dos hormônios da felicidade, vamos botar assim, você tem a socialização, a interação, o ambiente ele é muito saudável, você não vê uma confusão, uma briga, uma reclamação. O ambiente de corrida ele é muito especial, ele é muito bacana. E você está falando específico das 10 milhas do Mármore, que tem uma outra coisa que soma muito para essa prova, né? Então, como eu falei, eu fiz agora dia 3 de agosto, a 8ª edição dela lá no Cinto Fiscal. O local do evento, aí você falou 10 milhas do Mármore, era um local muito especial lá na Polita, nós fizemos 7 anos lá. Sim, sim. Então, assim, o ambiente que você fica lá é um ambiente de prazer, de alegria, de felicidade. Então, eu acho que todo mundo gosta disso, né? Socializar, Essa conversar. interação social é Isso muito aí boa. é muito Dá para bacana. começar? Tem idade para começar? Não, Qualquer não. pessoa pode. Eu vou- Quais as dicas que você dá para fazer certo hoje, né? Não É, fazer eu- igual o Lelo lá atrás, dá, levantador de hambúrguer. dá para começar. Dona Delmira é um exemplo. Dona Delmira, conhecedora, corredora conhecida de Cachoeiro, começou com 73 anos, 75 anos a correr. Ela perdeu o marido dela, começou a entrar em depressão, ia para os núcleos de qualidade de vida da prefeitura e ela achava muito chato aquelas caminhadinhas e aquelas atividades de ginástica funcional. E ela começou a correr com 75 anos. Hoje, Dona Delmira deve estar com 95 anos. E é um né? exemplo E é um aí. exemplo de quem quer começar a correr. Então, não tem idade para começar a correr. É uma coisa que eu sempre falo. Para começar a correr, todo mundo fala assim: correr é democrático. É democrático? É sim, qualquer um pode correr. Mas tem que começar do jeito certo, como você falou, Ramon. Primeira coisa que você tem que fazer: procurar um profissional de saúde. Procurar um médico, fazer um examezinho, coraçãozinho tá batendo, tá funcionando, tá ok, não tem problema nenhum no coração. Procura um profissional de educação física para te orientar. Eu não tenho dinheiro para pagar uma assessoria, mas procura um profissional de educação física para você começar a correr. Botar um tênis legal, caminhar, iniciar caminhando, depois começa um trotezinho e aí você vai gradativamente, você vai alcançando as suas limitações e as velocidades maiores e as distâncias maiores. Muito fácil. E só que a gente tem que começar do jeito certo. Tem que começar. Você teve na Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, né? Sim. Com o nosso querido meu xará, o Ramon Silveira, Sim. então secretário e também com uma equipe maravilhosa lá. E aí, experiência? Eu acho que foi muito bacana, né? Estar na Secretaria de Esportes é um aprendizado diferente do que você está na iniciativa privada, né? A gente tem uma atenção especial com o público, com as pessoas, com os eventos. A gente tem, às vezes, certas dificuldades por conta da própria burocracia da administração, mas foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muita coisa lá com o Ramon, o Rodolfo também, Rodolfo Maia também, atual secretário. Atual secretário, um cara de primeira linha do esporte, um cara altamente conhecedor do esporte. E uma equipe boa também, os professores de dança, amigos, né, os educadores, tem um time os núcleos, muito especial. né? Assim, é uma vibe muito legal de você entender também o quanto que o esporte... Ramon, é ali, cara, que você entende o quanto que o esporte ele é importante para as pessoas. É transformador. Você vai nos núcleos, você vê que às vezes as pessoas têm aquela aula dela de dança mix lá no bairro Village como o grande momento de entretenimento. E nós tivemos junto em alguns eventos, se atrasar um pouquinho, elas reclamam. Reclamam, exatamente. Atrasou um pouquinho por alguns eventos, algumas questões de inauguração, enfim, se atrasar um pouquinho... Elas querem aula. Vamos embora logo, né? Então ali eu aprendi muito isso. Ali foi aonde bateu aquele martelo do quanto o esporte faz bem para a saúde mental das pessoas. Não só a física, mas para muita gente a saúde mental. Qual a próxima corrida que tem? Então, esse ano eu já... Sua ou de outra promoção? Esse ano eu já fiz algumas corridas, né? Eu fiz a corrida da Polícia Militar em abril, depois eu fiz a corrida de Manhuaçu, lá em Manhuaçu, da Corrida do Café.
Eu fiz também as corridas da prefeitura junto com a secretaria, né? Também sou participante lá, Corrida da Mulher, Corrida de Santa Rita, Corrida de São Pedro, Corrida de São Pedro Kids, Venda Nova também, acho que eu já falei, Corrida da Prefeitura de Venda Nova. Fiz agora 10 milhas do mármore e granito. Vou fazer dia 17 de agosto a corrida do supermercado Glícia, lá em Conceição do Castelo. Vou fazer dia 14 de setembro a corrida do Hospital Evangélico, a corrida do Coração. Sim, sim. Doutor Andressa já falou que tem a corrida do coração. Vou somar aí também na corrida do SESC Senat, no dia 21 de setembro. Aonde que a gente fica sabendo disso tudo? Você tem um Instagram? No meu Instagram, Rogério Bono, só seguir lá, Rogério Bono. Bono com N só? Igual do biscoito. Rogério Bono. E eu vou fazer também a corrida radiocesana, dia 5 de outubro. Estou ajudando a Guarda Municipal na corrida deles também no dia... A Rádio Diocesana é dia 5 de outubro, a Guarda é dia 11 de outubro, vou fazer a corrida Kids do Perim dia 12 de outubro e eu vou fazer a corrida do Perim dia 26 de outubro e fecho o ano com a Maratona Internacional do Espírito Santo dia 23 de novembro, saindo de Itaipava, praia e chegando em Meiaípe, em Guarapari. Qual foi a maior que você correu, que você lembra? Então, Ou a que você tem vontade de correr? Não, eu não tenho muita vontade de correr além de 21 quilômetros. As provas mais distantes que eu fiz sempre foi 21 quilômetros. Eu não tenho pretensão de ir além disso, porque para mim o esporte ele tem que ser prazeroso e qualidade de vida. Não que eu esteja criticando quem gosta de se superar. Não, claro, cada um tem de acordo, né? Então, e eu tenho um problema no meu pé, né? Eu sofri um acidente de moto em 2013, que eu quase parei de correr. Eu agradeço muito o Dr. Luciano Brasil, que é o cara que... Sim, Dr. Luciano é especialista em pés. Se sensibilizou quando eu chorei na frente dele, que ele falou que eu nunca mais ia correr, e ele refez o processo cirúrgico no meu pé e para me dar a oportunidade de voltar a correr. E graças a ele, hoje eu estou nas pistas e muito legal, porque o Dr. Luciano Brasil é corredor agora. Ah, ele é corredor. Doutor Eu já Luciano. Tive com ele em algumas corridas. Mas eu trago ele aqui também para falar de problemas dos pezinhos. Isso aí. Então ele é muito legal e ele conseguiu reverter o processo da minha cirurgia para que eu tivesse... Claro, hoje eu não tenho mobilidade no pé que eu... Na verdade, eu não teria nenhuma. Mas graças a ele eu consigo ter uma mobilidade que eu ainda consigo correr. Então até 21 quilômetros eu vou. Eu acho que é uma distância prazerosa que você consegue... fazer com dignidade, sem estragar muito o seu corpo, sem forçar muito, e eu gosto dessa distância. Eu acho que é uma distância muito legal para quem corre. E a primeira dama da confraria Bono, doutora Nelma, como é que é nessa parte? Nelma sempre foi muito da academia, né? Muito. E depois ela começou a correr um período, e aí quando a gente fala de estar atento ao nosso corpo, né? Ela começou a correr e ela sentia muito cansaço, muita dificuldade, respiração. E eu falei, cara, isso não é normal. Vamos... Tem algo diferente aí. E aí a gente foi procurar um médico, um cardiologista, e ela tinha um probleminha no coração. Né? Não era um problema que ia fazer ela morrer correndo. Súbito, algo... mas era um problema no Precisava coração. Ser cuidado. Que ela não conseguia evoluir. E aí ela parou de correr e hoje ela cuida só com academia. Legal. Bom, vamos lá. Vamos falar de algumas coisas aleatórias que tem a ver com a corrida. Vamos. O apreciador de aguardente que ganhou a corrida lá no Pará, ele disse que foi correr para curar a ressaca. O que você achou dessa notícia aleatória? Eu achei sensacional, sensacional. A gente está no mundo da corrida, a gente vê muita coisa engraçada, muita coisa que não é engraçada. Mas o fato dele foi muito legal, né, cara? Eu acho assim... Inclusive, ele parece que ele parou, né, de consumir em excesso para se dedicar ao esporte. Eu acho que ele estava no lugar certo, na hora certa. É aquilo que eu falei com você. A corrida, ela traz muita coisa boa e prazerosa. De repente, ele estava ali no momento dele, acho que ele se contagiou com aquela galera que estava ali. Eu acho que é um ambiente muito legal. E ele deve ter se empolgado e ter participado. E esses dias eu vi uma entrevista dele que ele falou que vai mudar de vida. Que agora não sou carinha legal. Isso aí. Né? E um novo estilo de vida. É a oportunidade que ele teve aí. Realmente, se ele encarar a corrida como esporte, como uma atividade física, você pode ter certeza que ele vai fazer a troca do álcool pela atividade física. Não que não possa beber. Não que não possa, mas eu estou dizendo... Vai diminuir consideravelmente. Exatamente, ele vai entender o quanto que a corrida também dá uma sensação de prazer para ele, né? Da mesma forma que ele encontra isso no álcool, eu acho que é muito mais saudável ele correr, praticar uma atividade física do que ele... Agora, a gente vê uma energia impressionante das pessoas que correm, né? Eu vi
passando, cheguei perto, vi a São Silvestre e eu fiquei impressionado com a energia que emana daquelas pessoas. Tem algo mágico além disso? O que tem que move essas pessoas, Rogério? Eu acho que Você sente isso também? Eu sinto. Eu corro a garota, né? Eu fazia uma corrida lá em Castelo chamada Street Race. Venha correr onde passa as passadeiras de Corpus Christi. O trajeto era exatamente isso. Foi a primeira corrida à tarde feita no Espírito Santo. E ela era 4 horas da tarde. E todo mundo falava, Vinícius Pereira é um cara, é o meu treinador, é o cara que passa as planilhas para eu treinar. E ele falava comigo assim, Bono, eu nunca vi uma corrida igual essa, uma cidade igual aquela. Porque todo mundo ficava na rua vendo a corrida. E jogado papel picado dos prédios. Era um troço que ele falou assim, eu nunca vi isso no Espírito Santo. É o acontecimento do dia. Era. Então, assim, eu acho que as pessoas... E Ramon, eu tô falando isso, cara, de 12 anos atrás. Não é agora, não é hoje que você vai pra rua, todo mundo tá com a meia amarela combinando com um brinco, que tá combinando com batom. Sim. Agora tem todo uma indumentária, um figurino próprio, né? É um evento, é uma festa. Né? Não é uma corrida. Tem o tênis tem que combinar, evento, isso aí. Tem briga no bom sentido, disputa pelo abadá, pela camisa, né? O número tem que estar certinho. Isso, então era há 12 anos... Isso era diferente, cara. O evento era a corrida. E eu acho que as pessoas... Tem aquela de Vila Velha, que vem toda... Vila Velha? Garoto. Que veio na sua corrida do mármore, toda produzida. Tá. Maria Brilhosa, lá de Guarapari. Tem uma foto dela? Não tenho, não. Eu vou ver se eu acho. Ela tá nos Estados Unidos. Se tiver alguma foto aí, Ronaldo, se é Maria Brilhosa corredora. Eu vou te mandar então, Ramon, umas fotos para você já colocar aqui depois. Uma foto de figuras que vieram nas minhas corridas. A Maria Brilhosa é impressionante. Maria Brilhosa, e engraçado que ela corria... E ela corre toda produzida, maquiada. E fazia live ao vivo, entrava ao vivo. Fazendo a corrida. Figuraça. E tem umas figuras legais que vieram nas minhas corridas, a gente está fugindo do assunto, mas você falou da Maria Brilhosa, eu lembrei. Eu já tive Elvis Presley correndo lá na meia maratona de Anchieta. Bom, Elvis Presley. Né? Eu já tive Wolverine. Mudou de vida. Wolverine correndo lá na corrida de verão em Iriri. Eu já tive Roberto Carlos correndo... Quantas emoções. Aqui em Cachoeiro, nas 10 milhas do Mármore. Essas fotos você vai colocar aqui pra galera manda ver. Pra gente. Você torna umas figuras exóticas. Bel Marques já correu a corrida de verão em Ubu. E Bel Marques já correu a corrida de Venda Nova. Essa eu tenho que contar. Bel Marques, fala aí. Estávamos nós lá em Venda Nova do Imigrante, festa da cidade, no sábado à tarde tem a corrida. Sábado à noite quem que toca? Bel Marques. Quem que estava correndo? Bel Marques. E aí nós chegamos lá, Bel Marques chegou, mas Bel Marques não é o Bel Marques não, tá? Aí. É outro Bel Marques. Começou bem, né? Começou bem. Bel Quem Marques, é Bel Marques? Eu vou explicar, porque tem geração. Não. Você tá falando pra geração Z, geração Y, geração Alfa. Bel Marques, o maior cantor de música de axé do Brasil, de chiclete com banana. Isso aí. Bel Marques. E Bel Marques ia tocar à noite lá, e esse amigo meu lá de Manhomirim, Aloysio, que é o cara que se veste desses personagens todos que eu falei, sensacional. Ele chegou lá e eu não conseguia nem falar da corrida. Porque todo mundo queria. Não, chegava pra mim de vergonha e falava assim: Bono, eu queria tirar uma foto com o Bel Marques. Cara, e eu reia. Não era ele. Igualzinho. Sósia perfeito. Igualzinho. Até o produtor do Bel Marques, quando ele olhou do palco assim, ele chegou a virar assim, ó. Ué, o que o Bel tá fazendo ali? Achou que era o Bel Marques, mas igual. Cara, e você falando lá no microfone. E eu querendo falar, mas eu não conseguia, cara. Que toda hora eu chegava, Rogério, eu posso lá tirar foto com o Bel Marques? Falei, vai, cara. Que legal. Então, figuras exóticas aí. Figuraça. Eu posso contar de Cachoeiro essa? Claro, a de Cachoeiro, ela vai ter um pouco de humor negro, mas eu vou falar porque foi muito engraçado. Atenção, spoiler, né? Ele veio fantasiado de Roberto Carlos, né? E aí ele me perguntou assim, Bono, quando eu estiver chegando, eu posso vir mancando? Falei, cara, faz isso não. Não faz isso não, cara. Não, ainda mais na terra do rei, falei, cara, não faz isso não. Ele, não, então tá. Aí, beleza. Ele foi correr. Correndo legal. Daqui a pouco ele tá chegando mancando. Aí. Eu falei, rapaz, Aloysio, o que você tá arrumando? Aí, quando ele chegou, eu cheguei no ouvido dele e falei, pô, Aloysio, você tá sacanagem aqui em Cachoeiro fazendo isso, né, cara? Pô, isso é brincadeira sem graça, cara. Ele falou, rapaz, não tô brincando, não. Eu pisei na beirada do acostamento, eu torci meu tornozelo. Puxa, falei, cara, machucou de verdade, coitado. Machucou de verdade, eu falei, cara, você chegou mancando.
Mas assim, essas coisas, Ramon, que faz a corrida ser mágica. Sim. Os Os personagens, bastidores. a galera que vem, cara, o público que participa. Hoje você vai numa prova, vou dar um exemplo igual a Garoto, cara, você passa em Vila Velha na Praia da Costa ali, aquilo lá tá lotado de gente, criancinha de 3, 4 anos com a mãozinha estendida para Sim. o corredor bater. Bate a mão, um incentivo para ela, né? E gente incentivando, eu acho que as pessoas querendo estar ali, querendo participar. Então, assim, eu acho que... O valor daquela medalha não tem nem como mensurar, né? então, assim, eu acho que essa conquista da pessoa, do treino... O Ramon, A superação. para quem é atleta de elite, o cara se dedicar e abdicar de muita coisa da vida dele, para quem é de alto rendimento, se privar de muita coisa, é uma coisa que é a busca do cara, ele tá indo atrás, é a vida que ele escolheu para ele. Agora, quando você tem uma pessoa que ela vira corredor de rua, aquele cara amador, que ele acorda cedo, ele trabalha o dia inteiro, ele chega em casa cansado, ele tem que dar atenção para o filho, ele dá atenção para a esposa, Pagar conta, problema pessoal, problema familiar, problema no brasileiro trabalho. comum. E ele tem ainda que botar um tênisinho e sair ali, igual o cachoeiro tá esse frio, e treinar ali 7, 8 horas da noite, chegar em casa, tomar um banho, descansar e ir trabalhando todo dia. Cara, esses caras têm muito valor, porque não é fácil. Não é fácil. Os motoristas estão respeitando? Motorista, motociclista? Já foi muito pior em Cachoeiro, mas eu acho assim... Nós tivemos casos horríveis aí, né? A gente tem que começar a conscientizar a população, cara, que a gente tem que ter muito respeito por quem tá ali, é uma vida, não adianta jogar o carro mais, em ele tá cima. buscando um sonho. Exatamente. Enquanto você que critica tá em casa à toa, né? Tá exatamente. fazendo nada, ele tá em busca do sonho dele. Exatamente. Eu né? acho assim, a gente é muito falho em Cachoeiro nisso, eu falo, o motorista é muito desrespeitoso para quem tá ali correndo, independente, o cara tá no meio da rua, cara, é onde ele tem para fazer. Sim. Então, assim, vamos respeitar, vamos cuidar, vamos zelar e vamos contribuir, cara, porque eu acho que é uma vida que tá ali, é o sonho, igual você falou, o cara tá ali, ele quer aquilo ali, ele tá... E aí o cara fala assim, pô, o cara não tem o que fazer. Ramon, você pode ter certeza, o dia que você passar na beira-rio olhando aquele monte de gente correndo, você pode ter certeza que muitas daquelas pessoas que estão ali, elas estão ali para vencer uma depressão. Sim, sem dúvida. Para vencer um problema dela. Uma ansiedade, para depressão, vencer uma trauma, ansiedade, luto. para vencer uma obesidade, para vencer o tal do bullying, que hoje é muito falado, porque ela está acima do peso, então ela está ali para reduzir o peso dela. Então, cara, não é ali um cara que está à toa. Aleatório não. ali. Você pode ter certeza. Dou muito valor também. Você pode ter certeza que ali tem uma história. Ali tem uma história de vida, tem uma história de superação, tem uma história de busca de uma necessidade, busca de um sonho. Vou abusar de você um pouquinho, porque seu conhecimento, professor também, universitário, enfim, experiência em televisão. A comunicação hoje, a gente está indo para onde, Lelo? Essa TikTokers, YouTubers e criadores de conteúdo em tudo quanto é lugar. Para onde a gente está indo? Quando eu comecei em 1993, eu falei isso já, a gente fazia televisão de uma forma arcaica, né? E eu tive a oportunidade de passar por toda essa transformação principalmente da televisão, né? Com um monte de promessa que não vingou também, né? Eu acho assim... A TV digital ia ser isso e aquilo, agora vem a TV 3.0, que promete interatividade, o streaming e tal. Mas e aí? Eu acho que pulverizou muito os canais. Hoje a gente não... Antigamente a gente tinha... Né, a gente fala de televisão, para quem não entende muito, na época que eu comecei, Jornal Nacional tinha 78, 80, 85% de audiência, né? Hoje a televisão ela perdeu muito, claro que a gente tem outros meios, outros canais, o jornal impresso também mudou o perfil, eu acho que Mas quando eu comecei a televisão saía do ar de madrugada, no domingo. De madrugada, era eu que desligava ela. Era você desligava aqui? Na TV Cachoeiro? Na TV Cachoeiro. Era você desligava o transmissor dela. Faremos agora a pequena pausa na nossa programação. Eu fiz essa locução, sabia? Porque quando a gente desligava o transmissor, que ia para casa das pessoas, o sinal da Globo do Rio continuava vindo. Sim. E era onde a gente recebia os comerciais que a gente passava. Comercial, vinheta, passava para cada praça. Atração praça tal. Isso né? aí. Comercial tal, isso nacional. Aí. Chamada novela tal, né? Isso aí. E aí de manhã cedo, quando terminava a carga comercial, a gente ligava o transmissor de novo. E quando o operador dormia, vazava aqueles comerciais todos para casa das pessoas. Era muito engraçado. Aí o telefone lá tocava. Mas enfim...
Eu acho que a gente está muito pulverizado no processo de comunicação. Aham. Eu acho que hoje todo mundo é comunicador e é mesmo, né? Eu acho que todo mundo tem o poder de se comunicar, de fazer comunicação, de fazer conteúdo. Hoje todo mundo está fazendo. O que a gente tem que entender é o que esse conteúdo está servindo para a sociedade, para a comunidade. Tá construindo ou Ou está tá destruindo, separando, né? ou ele não tem nenhum tipo de relevância para. Mas eu acho que o nosso caminho natural é esse: é todo mundo fazer comunicação e todo mundo se comunicar. Tem o que tem credibilidade, que tem veracidade, que vai fazer a comunicação direcionada para um público, para um tipo de perfil. E tem gente que vai fazer comunicação para aparecer, para vender, para fazer qualquer coisa. Eu falo muito do meu perfil, né? Eu tenho o meu perfil no Instagram, Rogério Bono, como a gente já falou aqui. Eu não tenho muitos seguidores, mas eu trabalho com o meu público, com o meu nicho. Sim. Eu não quero ter 50 mil seguidores no meu Instagram. Eu quero ter o meu público, que é para quem eu me direciono e me comunico. Exatamente. Né? Como professor, se você tivesse hoje como professor universitário de comunicação, dá uma dica para os pais e educadores sobre a interação das crianças com essas mídias, né? O TikTok, o YouTube. Que dica que você daria? Cara, eu acho que a primeira coisa que eu falo ontem, eu tive uma reunião com uma pessoa que falou exatamente do uso das telas, né? Eu acho que tá começando muito cedo. A primeira dica que eu daria para a família, para estrago quem neurológico cuida, terrível. exatamente, era evitar esse contato com as telas logo no início da vida da criança. Eu acho que hoje o pai, é claro que com uma vida corrida, trabalho, estresse, família, o pai prefere que o filho fique lá se divertindo com um joguinho ou com uma brincadeira do que o estresse, a gritaria, né? A gente não tem tantas possibilidades de interação dos nossos filhos com outras pessoas. E com essa pessoa que eu estava contando ontem, eu estava dando o exemplo que eu fiz uma corrida do Mármore Granito Kids ano passado, lá no campo do Grêmio Santo Agostinho. E nós tínhamos a área, foi exatamente isso que eu expliquei para ela, nós tínhamos a grande área do campo onde estava montado toda a estrutura. Pipoca, algodão doce, picolé, personagem, tudo estava ali. Quando essas crianças entraram dentro do campo do Santo Agostinho, elas começaram a correr o campo todo. Empolgadas lá. Empolgadas, e eu falei, provavelmente crianças que ficam dentro de apartamento, dentro de casa, que não tem lugar para sair, não tem interação, não tem lugar nenhum. Então, quer dizer, essas crianças, elas estão trancadas dentro de casa, atuando nas telas que é a babá eletrônica deles hoje. Então, o conselho que eu daria, se eu pudesse dar um conselho com relação a essas plataformas, não deixem interagir dependendo da idade delas, porque ela tem que ter um conhecimento e um entendimento do que aquilo ali proporciona. A gente tem uma série de coisas, de problemas que a gente tem, de contato com outras pessoas através de rede social. Sim. É um perigo enorme. Exatamente. Então, eu acho que as crianças elas não têm que ter acesso até determinada idade para elas entenderem o que é aquilo ali, os perigos daquilo ali. E eu não falo só criança não, tá, ô Ramon? Eu acho que boa parte da juventude também, eles não têm muito esse entendimento do perigo que isso representa. Mas eu também falo o outro lado. A pessoa que conseguir entender essas plataformas, essas ferramentas e tiver o entendimento de como construir conteúdo, é gente que vai voar. Porque você vê hoje muita gente produzindo conteúdo, mas você vê pouca gente construindo um conteúdo sólido que ali, some e que construa coisas positivas para transforma a vida das pessoas. Exatamente. O que viraliza geralmente não é muito legal. Não. Coisas engraçadas, coisas... Cara, mas eu acho que quem tiver o entendimento de como isso é importante... Ali na frente vai fazer a diferença. Exato, vai voar. Aliás, como há 20 anos, né, se falava do e-learning, que é educação à distância, o EAD, o negócio ganhou uma proporção, ninguém dava isso, a mínima para isso lá atrás. Não, isso não existe, né? Sim. Enfim, mas é uma realidade hoje. Exatamente. Aliás, falando nisso, gente, você que está assistindo a gente, quer receber um dos últimos jornais do Brasil impresso na sua casa, na sua organização, faça a assinatura do Fato, entra nesse QR Code que está aqui na tela e receba aí todas as edições que saíram durante a semana na sua casa, na sua empresa, enfim, com todo o conforto. E também entre no nosso canal do WhatsApp para você receber as notícias em primeira mão para você aí. Rogério,
a gente está chegando no final. Que pena, infelizmente. foi bacana. Mas assim, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, amizade, embora a gente não encontre muito, quando a gente Sim. conta dá certo. Sim, Né? sim. Como sim. uma vez, agora eu vou contar um segredo. Fomos gravar em Anchieta, um projeto da TV. Você vai lembrar disso? Era o... Nós fomos gravar Caminhos de Desenvolvimento, Lá onde na- Valpetri era prefeito, Sim, saudoso. era um projeto da Gazeta, acho que envolveu na época Samarco. É, foi... isso aí. Aham, eu O lembro. Rogério me chama, posso pegar que horas? Tal hora. Vambora. E eu, Rogério, mas e aí, vamos gravar o quê? Não, gravar, projeto é esse, pá, não sei o quê. Nós chegamos lá sem roteiro. O Rogério foi criando ali na hora. Você lembra disso? Eu tô entregando ouro aqui. Lembro. Ramon, você vai ali, nós vamos entrevistar aquela galera ali no ponto do ônibus. Eu lembro detalhes. Como é a chegada, a expectativa da chegada da Samarco e não sei o que, a gente entrevistando as pessoas. Não, agora vamos lá no santuário. Isso. Ramon, você tá vendo aquela árvore ali do santuário? Vou descer dela a câmera, tudo isso, cara, onde saía na hora isso? Sim. Era engraçado. Não era a regra, tá, gente? Mas esse foi... Eu vou contar uma outra... Eu fui um bom aluno falar nisso? Foi ótimo. Eu vou contar uma coisa engraçada pra você entender. Eu não posso falar nomes, né? Não, sem nomes. São sem pessoas nomes. conhecidas. Sem nome. Não queremos processo. Quando eu trabalhava no controle MES da Gazeta, eu criei esse projeto, que é o informe publicitário em vídeo, né? Na verdade, ele foi criado como? Eu trabalhava no controle mestre, mas eu dava os pitacos no marketing, assim, eu era para frente. Então, eu ia lá no comercial e dava umas ideias. Então, eu dei a ideia de criar esses vídeos. Que a Nós gente gravamos chama... Castelo, Copos Críticos, fizemos que vários. era os O informes. Copos que tinha roteiro bonitinho. Isso Ele aí. gravava, ele editava na unidade Isso móvel, já aí, botava no já ar, não botava foi? no ar, isso aí. Rápido, Então, eu criei esse formato. Vamos fazer igual um stand-up de jornalismo. Isso. Eu copiei como se fosse um stand-up de jornalismo. Eu tava ali só publicitário. Já bonitinho. existia o informe publicitário, só que o informe publicitário era um vídeo editado. O cara botava uma locução, um off. Ali a gente aparecia lá com o microfone isso e tal. aí. Estamos, então, E aí a ideia foi intervalo VIP, Isso, com os foi Juarez. Eu fiz o curso copiar também. o negócio do jornalismo. E aí a gente tinha um personagem. E quem fazia isso na época era o Wellington Santiago. E eu era o cinegrafista. Wellington Santiago, grande Wellington. Uhum. E ele era o apresentador. E eu era o cinegrafista e produtor do negócio. O pioneiro foi o Wellington. Foi o Wellington, o primeiro. E aí ele começou a fazer. E aí depois o Wellington acabou saindo da Gazeta, ele foi para algum lugar e aí tinha que ter outra pessoa. Aí eu não posso falar os nomes, mas aí eu tentei a primeira, não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira era horrível, a quarta era pior que horrível. E aí eu já não tinha mais ninguém. E aí eu falei, fulana. Aí foi fulana. Na época tinha aquelas fitinhas de... Mini DV? Mini DV. Mini DV. 32 minutos. Eu gravei uma fita de 32 minutos com a menina para ela falar uma frase de 14 segundos. Ali eu desisti. Ah, que pena. E aí não era dela. eu desisti ali. Na segunda-feira chegou os equipamentos da São Camilo. E para testar os equipamentos, microfone, câmera, tudo, eu comecei a fazer uma brincadeira dentro da São Camilo. Você gravando. O cinegrafista gravando e eu apresentando. Falou, tudo bem, nós estamos aqui à cantina da São Camilo, aqui vende o tal, agora a gente vai se encaminhar para a biblioteca. E eu gravei fazendo uma apresentação da São Camilo, deu mais ou menos uns 15 minutos. Sem parar a gravação. Plano de sequência é o nome, Plano tá, de sequência, gente? exatamente. E eu fiz tudo isso sem erro, sem gravar, sem parar e contando a história da São Camilo. Por isso que ele é inoxidável. Alguém viu aquilo e falou com o Peninha, na época era o diretor da Gazeta. Diretor Peninha. Falou assim, põe o Rogério para fazer os informes. Foi. E pronto. E aí vem aquela história que eu não queria fazer, que eu não podia fazer, porque que não tinha eu talento, tinha não a tinha voz. voz. Lembra? Aí foi quando a Renata estava lá que eu falei, Renata, eles querem que eu grave vídeo para televisão e eu não quero gravar porque eu sou traumatizado. Linkou agora uma história com a outra. Aí ela te ajudou aí a foi superar. ela que falou e aí eu fui fazer. E um dia você me chamou. E aí depois você foi fazer. Um bom tempo depois umas você me coisas chamou. mais sérias, né? Foi. Sempre era alguém mais Fizemos sério baile igual de você. gala, Baile de gala, Corpus Christi. Fizemos esse projeto lá de Isso, de Anchieta. Anchieta. Mas eu achei ele você muito louco na época. Porque a gente vai pegando amizade e vendo que você fala com propriedade. Você E dirige, aí faz assim, voltando. faz assado, sabe? A técnica. E Isso aí, é Ramon, por que o meu problema com essas pessoas que iriam gravar e não conseguia gravar? Aí eu ia gravar qualquer coisa, eu não tinha roteiro, eu não tinha nada. Sim. E eu chegava lá, eu gravava 2 vezes. Eu chegava lá e gravava 2 vezes. A primeira eu gravava, top. É o esquenta. E pra
na época era fita, não era digital igual hoje, então podia amassar. Sim, Então eu sim. gravava 2, 3 vezes porque podia amassar, mas eu gravava de uma vez só. Então coisas que eu demorava assim 40 minutos para fazer, eu fazia com 5 minutos. Mas sempre improvisando. Aí todo mundo falava assim, pô, mas você não tem um roteiro, você não tem um texto. Aí eu sempre expliquei como comunicador. A hora que eu tiver um texto que eu não tenho um teleprompter para ler, Como é que eu vou fazer? eu vou, É o grande problema, né? eu vou agarrar. Então É. eu sempre estava com tópicos. Eu falo disso, disso e disso. Isso Eu aí. não me prendia a um texto, porque a hora que você vai começar a lembrar do texto, falar o texto, você se perde. Então eu era espontâneo. Tocha, vamos gravar? Vamos. Ó, estou aqui com fulano de tal, blá, 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 e ir embora. Bom, Para deu você certo. não ter que ter um texto gravado, agarrado na sua cabeça. E gravar Isso, 2, 3 vezes ajuda também você melhorar o tom, né? Vamos gravar de Exatamente, novo isso e aí. evitar um problema na época, mas hoje é bom também gravar 2, 3 vezes. Quem vai Aqui, gravar... deixa eu contar uma outra história que eu acho a mais engraçada que eu Vamos tenho. lá, mais uma Rapidinho pra história. gente estar acabando aqui. Você falou do... Lembrando, gente, que esse episódio é dedicado ao padrinho deste jovem, né? Tocha Pirovani. Tocha Pirovani. Tem que falar isso. Lembrando a história muito engraçada. Caverna, caverninha. Você falou de melhorar o tom. Cara, essa é a melhor história que eu tenho da minha vida. Foi o primeiro projeto verão que eu fui fazer. Não, porque tem que explicar ao pessoal que a gente não tem a menor noção do que a gente está falando. Não. Melhorar o tom Isso. o Rogério mandava eu gravar, por exemplo, Corpus Christi, né? Se eu entrasse muito sério, né? Não era aquilo que era para passar Não. um dia de festa, Isso um aí. dia de fé. Isso Então aí. eu falava, por exemplo, estamos a Corpus Christi de Castelo. Não, Ramon, mas... Isso né? aí. Mais energia. Estamos ao vivo Isso aí. do Corpus Christi de Castelo, é mais ou menos isso aí. Isso É aí. mudar o tom que você vai passar a notícia. Isso aí. Quando eu entrei para fazer o projeto Verão da Gazeta, na verdade eu fazia outros. Venda Nova, eu fazia um monte. Garoto Verão. Mas quando foi o projeto Verão da Gazeta, Menino do Rio. e eu ia entrar como apresentador, eu falei com a Maria Helena, que era a diretora na época. Falei, Maria Helena, cara, eu quero um negócio tipo em movimento. Eu não quero igual o Wellington, que chegava de gola polo, arrumadinho, maquiado. Era o padrão E também, eu tinha né? cabelo comprido, eu usava diadema. Sim. E eu falei, eu vou chegar de camiseta, de bermuda, descalço na beira da praia, igual em movimento. Aí todo mundo... O que as emissoras fazem hoje de uma forma tão natural, né? Exatamente. É o Brinquinho, cabelo afro, é o isso brinquinho, aí. a tatuagem. E ela falou assim, legal, vamos lá fazer. E aí eu fui pra praia, descalço, bermuda colorida, camisa colorida, brinco na orelha, diadema, aquela coisa toda. E aí eu comecei a gravar. Só que eu gravava e como eu não gostava de mim, que foi o início da... Eu não olhava. Eu não queria Mas me eu não ver. olho até hoje. Eu não queria, eu não gostava. Eu olho, eu acho um monte de defeito E até o hoje. Tocha no que eu ia, faço. editava o material. E eu tava em Piúma. E tinha um restaurante que eu gostava de ir à noite lá para jantar. E sempre muito cheio. E aquilo começou, os informes começaram a entrar na televisão. E passar na televisão, aquele monte. E aí um dia eu cheguei nesse restaurante, quando eu entrei, Ramon, foi a frase mais importante que eu ouvi na minha vida. Uma menina olhou e falou assim, gente, olha lá, vem aquele repórter desanimadinho. Desanimadinho. Aí eu falei, cara... Isso porque você estava despojado. Aí eu falei, desanimadinho. Aí eu falei, Tocha, o que é isso? Aí depois eu comecei a assistir os meus vídeos. Aí foi o negócio do tom que você falou. Aí eu comecei a ver que não adiantava eu falar, fala galera, que é o Projeto Verão da TV Gazeta Sul, vamos falar aqui direto de Marataízes. Pra mim tava normal. Só que quando eu via no vídeo, tava uma porcaria. Aí eu mudei o tom. Fala galera, Projeto Verão da TV Gazeta 2025 tá chegando pra... Pronto. Aí deu certo. Aí o repórter não foi desanimadinho mais. Foi mais animadinho. Aqui, muito obrigado pela sua Eu que agradeço. generosidade. Um prazer sempre grande ver você. Muito bom estar aqui com você. Quem quiser, siga o Rogério Bono aí. Quem quiser correr com Isso ele, siga... Deixa eu fazer um convite rapidinho Vai. para você que gosta de corrida, está acompanhando aqui o nosso bate-papo. 23 de novembro, Maratona Internacional do Espírito Santo, 42, 21 e 8 quilômetros, largadas em Itaipava, em Anchieta, em Ubu, com chegada em Meiaípe, em Guarapari, megaatletas.com.br. Entra no site, faça sua inscrição e venha se divertir com a gente. Sensacional. Repete a data? 23 de novembro, feriado prolongado, tá? Meiaípe vai ser uma grande festa, Anchieta uma grande festa, Piúma uma grande festa, Itapemirim uma grande festa. Estamos falando de 2025, tá? 2025. Caso você tá vendo. Mas não esqueça de seguir, porque os outros anos vão continuar tendo. Né? Ramon, eu queria Obrigado, muito te agradecer querido. pela oportunidade. Obrigado, você é um cara também mesmo. ícone da comunicação aqui no Espírito Santo. Sempre muito bom estar com você, Menos, mestre, falar menos, com mestre. você
e ser entrevistado por você. Obrigado. Tem muita coisa para falar, não tem? Bastante. Mas pena que não dá para falar tudo. Tem nomes que tem que ser suprimidos. Vamos marcar outra E vez. mais uma vez, gente, muito obrigado. Mete o dedão no like aí, compartilha, comente, siga o canal, ative o sininho. E um abraço gigante pro Tocha Pirovani. Isso aí, meu brother.